Olá, eu sou Natália Coura, comercial aqui na Sparta. Estou com Felipe Vidal e Arthur Neme, ambos gestores da nossa frente de renda fixa. E a gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente começou esse ano de 2023, como que foi esse primeiro trimestre, que foi bem atípico, diferente do que o mercado de crédito high grade costuma apresentar, até por conta do que a gente teve ali de evento em Americanas e rebaixamento de Light. Porém, se nesse curto prazo a gente teve um impacto na rentabilidade dos nossos fundos, para frente a gente acaba acumulando um bom retorno para reconhecer. E até para começar, primeira pergunta, queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse evento de Americanas e o que aconteceu com o Light também e como que isso impactou o mercado de crédito privado. Tá, bom dia a todos. Acho que foram dois eventos bem diferentes, né? Primeiro teve, logo no comecinho do ano ali, teve esse evento de Americanas, né? Que foi uma fraude, né? Eles chamaram de uma inconsistência na contabilidade, né? E num volume de 20 bilhões de reais, um volume bastante expressivo. E em 3 dias as debêntures já estavam marcadas, né, a 10% do par na carteira dos fundos. Acho que é importante destacar que foi um evento que assim, pegou todo mundo de surpresa. Acho que os acionistas foram pegos de surpresa, os credores, os bancos, inclusive credores no mercado local, bondholders, né? A empresa tem bonds no exterior, então investidores estrangeiros foram pegos de surpresa. Investidores de CRA, pessoa física também. CRA, pessoa física. Inclusive, na recuperação judicial não tem nenhuma a classe, geralmente dividem os credores por classe, existe uma classe que é a dos credores com garantia real, né? O credor que não tão confortável com o crédito, dá crédito mediante garantia. Nem existe essa classe, só existe a classe dos credores sem garantia nenhuma. Tamanha era a confiança de todo mundo na empresa, nos números, enfim. Há 10 anos, né, a dívida no mercado. Exatamente, empresa do índice Bovespa, uma grande companhia e tudo, tem 40 mil funcionários. Então, realmente foi uma surpresa. A gente tinha exposição, né, assim como ainda tem, a gente não vendeu nada, né. Está sendo feita a negociação, a gente entende até que num ritmo rápido, até porque é interesse, né, de todas as partes que se solucione o problema rápido, tanto dos acionistas que podem ter uma recuperabilidade da empresa, né, quanto dos credores que podem também recuperar o crédito, mesmo que parcialmente, não integralmente. Os acionistas já se disponibilizaram a colocar 12 bilhões de reais em capital novo na empresa, já puseram 1 e terão mais 11. E com isso a negociação está caminhando, né? A gente vem participando dessas negociações através de advogados especializados nisso que a gente contratou. A gente faz parte de um grupo de credores que está sendo representado. A gente acredita que, bom, hoje a marcação desses papéis na carteira está em torno de 20% do par, né, do valor de face, e a gente acredita que o valor a ser recuperado, concluído esse processo, é superior a isso, é bem superior a isso, talvez. Difícil de dar um número preciso, mas talvez na ordem de metade do valor de face. Já o caso de Light, a gente acha que é um caso um pouco diferente, né? Uma empresa que a gente a gente era investidor até o ano passado, a gente não tem mais hoje exposição na empresa. A gente sempre achou um case complexo, assim, pelas complexidades que existem no principal negócio da Light, que é a concessionária lá de energia, de distribuição de energia no Rio de Janeiro. Tem um problema grave ali de perdas, né, e de furtos de energia. E a gente tinha uma exposição pequena, né, a gente tem um rating interno bem menor do que o de agência, a gente tinha uma exposição pequena até meados do ano passado, quando a gente acabou zerando a posição por conta de uma lei que passou no Congresso na época, colocava a empresa em uma situação de insolvência. A gente achou que inclusive foi objeto de ressalva do auditor na demonstração financeira trimestral da empresa, né? Então, assim, foi um fato... Não foi uma baita surpresa para a gente esse ano, porque já tinha saído a gente já tinha saído, a gente zerou, a gente acompanhando o processo no Congresso, a gente viu que passou, viu que foi sancionado pelo presidente, a gente vendeu nos dias seguintes ali, a gente até ficou surpreso de que não tinha tido movimento de preço nenhum no mercado. A gente vendeu até com lucro, tá? Não é que a gente pagou para sair, a gente realizou lucros, entendeu? E agora, 6 a 8 meses depois, que foi, assim, de fato, eclodiu o problema.
E assim, como a gente não tem exposição, a gente também não tem participado das conversas que a empresa já está tendo, né, com os credores. Então a gente não tem muito mais detalhes assim, de qual que vai ser o desenlace dessa empresa, né? Mas a gente acompanha mais pela imprensa hoje, né? Legal. E você comentou, bom, a gente teve ali um impacto com a nossa posição de Americanas nos nossos fundos. Light a gente não tinha, mas mesmo assim isso gerou ali também um movimento maior no mercado de crédito em geral. Então, queria que vocês comentassem um pouquinho, né, do que aconteceu no mercado de crédito frente a esses dois eventos e o que vocês fizeram também, o que vocês mudaram nas nossas carteiras. O mercado de crédito no decorrer do ano passado inteiro ele teve uma captação líquida muito forte. E essa captação líquida ela ocorreu até o dia 11 de janeiro, que foi o dia em que foi anunciado a inconsistência contábil no balanço da Americanas. Como o Arthur comentou, rapidamente essa debênture ela foi precificada na carteira dos fundos em torno de 10% do valor de face. A gente entendeu ali que num primeiro momento não teve muito resgate em janeiro, por conta disso, porque o prejuízo já teria acontecido. Então, o fato de ter sido precificado muito rapidamente fez com que tivesse um resgate líquido, mas ainda num nível muito moderado e, inclusive, bem abaixo do volume que a gente esperava que ocorresse. Vira o mês para fevereiro, foi quando foi noticiado que a Light havia contratado um assessor financeiro para reestruturar as dívidas dela por conta do que o Arthur comentou. E nesse caso de Light, não houve essa reprecificação muito rápido para 20% ou 30% do valor de face, que é o preço que as debêntures estão sendo negociadas agora. Então, houve ali um estímulo para uma aceleração do volume de resgate dos fundos de crédito, acho que principalmente dos fundos de liquidez imediata, que é onde esse evento é mais exacerbado. Então, a gente acompanha ali um pool de fundos da ordem de liquidez, né? Da ordem de 60 bi de patrimônio, e fevereiro e março foram meses que ocorreu um resgate líquido de 6 bi cada mês. Então, aí 10% do patrimônio líquido desses fundos ao mês, que é bastante intenso. Dos fundos de liquidez mais longa, como o caso dos nossos fundos, a gente viu um aumento modesto, não muito expressivo, nem de perto quanto foi em 2019 na pandemia. Então, o que a gente tem feito? A gente já tinha virado o ano com caixa bastante elevado. O fato de estar tendo bastante resgate, diminuindo o apetite de investidores para a entrada de recursos na classe de ativo, faz com que os investidores precisem vender. Então, você tem uma queda nos preços, um aumento nas taxas. E o que a gente tem procurado fazer é aproveitar que a gente estava com o caixa mais elevado e como nossos fundos têm um prazo de resgate mais longo, a gente não tem tido tanto resgate, aproveitar essas oportunidades que vem tendo no secundário para rebalancear a nossa carteira, comprar ativos mais longos, para alongar a duration nesse período, porque sempre que você compra ativos bons, em níveis bons, você quer contratar o maior prazo de remuneração possível para que pegar a volta do movimento seja algo que você reconheça um lucro maior do que o impacto sofrido na depreciação dos ativos quando tem ali um volume expressivo de resgates. Legal. E, bom, além disso, né, vocês acabaram fazendo ali toda uma verificação do nosso portfólio e rebalanceando um pouco o rating da carteira. Vocês chegaram a sair de algumas posições, diminuir outras? A gente saiu de algumas posições que a gente estava um pouco incomodado. A gente gosta de falar que a gente não tem apego a ela, né? A gente vende, acabou e vamos para a próxima. E acho que o momento atual de preços mais baixos e taxas mais altas, ele é propício para aumentar a exposição em ativos de maior qualidade de crédito. Então, o que a gente tem feito é comprado bastante ativo AAA, que muitas vezes nem cabiam na nossa carteira pelo fato de que a remuneração era muito baixa. E a gente tem comprado esses ativos, assim como a gente fez em 2020, quando os ativos depreciaram bastante, e sempre procurando prazos mais longos.
Perfeito. E aí, bom, a gente está citando aí todos os exemplos das debêntures comuns, que não são as incentivadas, e ali no caso das debêntures incentivadas, a gente viu também um movimento até mais brusco, né, do que aconteceu, até porque esse movimento está acontecendo há muito mais tempo. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre esse movimento das debêntures incentivadas em si, e até por que acaba sendo mais brusco do que das debêntures comuns. Bom, o evento de debêntures incentivadas, ele tem uma dinâmica um pouco diferente nesse mercado, né? E ele é muito mais baseado em investidores pessoas físicas, né? Pela questão da isenção fiscal, e são papéis IPCA, então acabam tendo uma dinâmica ali de precificação e tudo diferente, né? E esse mercado ele já vem sofrendo ali uma sucessão de fatores negativos para os preços já há mais ou menos uns 8 meses, né? Então, desde lá de meados do ano passado, quando o governo sinalizou ali mudanças em impostos e políticas ali para reduzir a inflação, que levaram a 3 meses de deflação lá no ano passado, começou-se um ciclo de vendas nesses ativos, né? E num primeiro momento o investidor ele vê que o papel rendeu pouco no mês porque a inflação foi negativa e isso aparece no extrato bancário dele. Aí ele decide vender porque um ativo que está rendendo mal, vou vender e vou alocar em outro. E o spread também estava muito fechado, né? Fato que a gente fechou o nosso feeder D30 justamente para dar uma estancada na captação, porque o preço não estava bom. Então, nas ofertas primárias, estava sobrando muito ativo com os bancos. Então, os bancos também precisavam se desfazer desses ativos, vender esses ativos no mercado secundário, que acabou também gerando uma pressão de venda. Essa pressão dos bancos com vontade de vender dos investidores, isso foi se prolongando ao longo do segundo semestre do ano passado. Ainda teve a abertura das curvas de PCA, né, das NTNBs. E no começo, na virada desse ano, começou a valer uma coisa que é a marcação a mercado desses ativos no extrato dos investidores pessoas físicas, né? E isso também gera uma sensação ali do investidor achava que tinha um determinado valor, só que na verdade o ativo como está sendo negociado com desconto, né? Então ele passa a ver um valor menor no extrato dele e aí isso gera uma frustração e pode vir a gerar um sentimento de vontade de vender, um fluxo vendedor. E no início do ano já teve esse evento de Americanas que até então, acho que o que estava segurando o mercado ali no final do ano passado eram os fundos CDI comprando as debêntures incentivadas porque elas estavam muito atrativas, já estavam muito distorcidas, né? Quando teve o evento Americanas e os fundos pararam de comprar, aí continuou abrindo esses spreads. E ainda teve um evento de Light, que tem muitas debêntures incentivadas no mercado, acho que gerou mais um temor aí para os investidores e fez com que esse negócio chegasse na bacia das almas, assim, de preços, né? Então, acho que é um processo que já está bastante avançado, com muitos meses, e hoje a gente, assim, olhando o mercado, a gente vê ativos com rating AAA negociando na casa de PCA mais 8, né? E com durations longos, que como o Felipe tinha comentado, né? Quando o retorno é bom, você quer esse retorno bom por muitos anos, né? Ou seja, com prazo longo, com duration longo. Né? Então, a gente acha que é uma Só para fazer um comparativo com o nível da pandemia, a gente, ali no final de fevereiro e metade de março, a gente estava em níveis muito próximos de spread de crédito ao que a gente viu na pandemia. Só que com a diferença que o nível nominal estava muito maior. Então, na pandemia, a gente teve ali debêntures com 200 e poucos bips de spread, só que isso representava um nominal em torno de PCA mais 6, e agora a gente teve debêntures com 200 pontos de spread, só que com um nominal de PCA mais 8. Então, são 200 pontos a mais de retorno real. Se você for colocar depois de impostos ainda para fazer um comparativo com a aplicação em CDI, fica muito mais atrativo para a pessoa física. Eu acho que é importante destacar aqui que a questão do fundamento, né? Ou seja, qual que é o risco, né, da debênture incentivada, né? A gente está falando de um projeto de infraestrutura que paga, né, que não tem uma exposição, né, é um mercado regulado, né, então é uma concessão, é um monopólio, ele não tem concorrência, ele não tem exposição, ou geralmente tem muito pouca sensibilidade a PIB, né, e a atividade econômica, não tem risco de inadimplência ou coisas do tipo, né, geralmente
isso não é afetado por esses efeitos aí. E ele também não paga Selic, né? Ele não tem exposição na Selic, ele paga uma taxa IPCA mais uma taxa real já contratadas no momento da emissão. Então não é que o projeto está pagando IPCA mais 8, não, ele está pagando IPCA mais 4, 5. O custo dele, né? A taxa, a remuneração que foi contratada no momento da emissão desse título, mas o título está sendo negociado com deságio, isso que está dando essa taxa implícita de IPCA mais 8. Né? Então a gente está num momento em que a economia está numa desaceleração, até pela política monetária, né? A Selic elevada, o objetivo é esfriar a demanda. E acho que o natural seria sair de ativos que têm exposição a esse tipo de risco e ir para ativos que não têm exposição a esse tipo de risco, como, por exemplo, os de infraestrutura. Então, é uma conjuntura curiosa, né? Porque você tem um fundamento muito favorável e preços extremamente atrativos, né? Uma coisa que é bastante difícil de encontrar, não é todo momento que tem essas oportunidades. A gente já vê ao longo de março os papéis de ratings melhores de fato fechando os spreads, a gente entende que o pico foi no início de março. Já para os ratings menores, né, não AAAs, aí, AA-, As e outros ativos no mercado, os spreads ainda não começaram a fechar. Geralmente, quem puxa, né, essa valorização são os ativos de melhor qualidade, a gente começa a já ver isso nos AAAs. Tá? Legal. Inclusive foi isso que trouxe o bom resultado para os fundos de incentivadas agora nesse mês de março. Que pela primeira vez em 8 meses fechou acima do CDI, né, acima do benchmark dele. Né? E está com essa perspectiva. Ele está com um spread de crédito muito bom, ele está com 240 bips de spread de crédito e com uma perspectiva de fechamento muito boa. A gente estava com abaixo de 100 pontos de spread no meio do ano passado, quando a gente fechou o fundo, e agora a gente está com 240. Então, a perspectiva de valorização desses ativos, na nossa opinião, é muito elevada. Legal. É o grande destaque e produto indicado, inclusive, que a gente dá para as pessoas físicas que carregam, inclusive, esse benefício da isenção fiscal. E falando um pouco sobre mercado primário, a gente já fechamos o terceiro mês do ano, a gente teve pouquíssimas ofertas, eu queria que vocês falassem um pouquinho do que vocês viram de mercado primário desse ano, o que vocês conseguiram fazer de compras para as estratégias. Tá, bom, o mercado primário, com os eventos ali de Americanas e Light, os investidores, os gestores, né, eles seguram as compras, né, principalmente de novos ativos. Já costuma ser mais fraco no primeiro trimestre. Em janeiro e fevereiro ele praticamente parou, assim, foi inexistente. Né? Janeiro e fevereiro não teve nada. Em março voltou a ter algumas ofertas, a gente mapeou ali 5 ofertas, no qual a gente escolheu 2 para participar. A gente participou delas e alocamos no spread médio de 3,60, que é um spread muito bom, né? Se olhar historicamente, acho que nenhum mês na nossa história a gente alocou em um spread médio tão elevado. Então, assim, as ofertas têm vindo, né, com prazos mais curtos, condições mais favoráveis para o credor, né? Acho que o poder de barganha está na mão do credor. Né? Então, a oferta tem que vir necessariamente melhor que o secundário, né? E o secundário já está com preços bons, ela tem que vir melhor ainda. Tem vindo em prazos melhores e condições melhores. Então, a gente acha que são bem oportunísticas. O mercado primário, agora nos próximos meses, tende a ser muito bom. É muito semelhante do que foi em 2020 também, né? Quando os fundos ainda estavam tendo resgate líquido por conta ali da pandemia, não na fase aguda da crise, porque ali não teve de fato oferta primária a mercado, a demanda dos fundos ela cai, porque os fundos estão sofrendo resgate. Então a empresa que quiser colocar uma oferta primária, ela vai ter que pagar um prêmio adicional ao prêmio que negociam o mesmo papel da mesma empresa no mercado secundário. Senão o investidor vai lá e compra no secundário, ele não precisa comprar numa oferta primária. Né? O secundário está com abundância de papel nesse momento. Então, a gente tem visto casos de empresas que estão colocando dívidas cerca de 50, 60 bips acima do que as dívidas das próprias empresas negociam no mercado. Então, a gente acha que vai ser um mercado primário, talvez com um volume mais baixo, menor, por conta de que o apetite dos investidores está menor, mas com preços muito melhores.
cerca desses 50 bips aí em relação ao que está sendo negociado. Então, 50 bips em relação ao prêmio, o spread de crédito da nossa carteira. Legal. E é aquela história, né? Tendo demanda do mercado, provavelmente os emissores voltam a ter também, acessar o mercado para se financiar e a gente vê mais emissão, que é um ciclo virtuoso mesmo, né? Exatamente. Bom, e entrando um pouquinho agora sobre risco de crédito em geral, queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que vocês enxergam para o movimento da taxa de juros e o que isso reflete no risco de crédito desse mercado high grade. Bom, a taxa de juros está elevada, esse é o ciclo da política monetária, né? Ela está num ciclo de alta. Essa inflação, essa taxa de juros alta, o objetivo é segurar a inflação e ancorar as expectativas de inflação. E existe até uma discussão ali, até do governo, ministros da Fazenda e Banco Central, enfim, economistas, a meta de inflação é muito baixa, e aí está desancorado, mas numa meta que é, de certa forma, irrealista, enfim, acho que em paralelo tem uma discussão de arcabouço fiscal, né, e a política fiscal influencia muito a política monetária, né, mas a gente acha que o ciclo da política monetária, ele está tendo uma potência mais alta do que teve no ciclo passado. O ciclo passado foi de 2013 a 2015, e ele teve uma alta a Selic subiu de 7 uns quebrados para 14 uns quebrados, aproximadamente 700 pontos ao longo de 2 anos. E foram 2 períodos de alta, né? Subiu, aí parou, estabilizou e depois subiu de novo, né? Então foi um movimento um pouco mais gradativo e foram 700 pontos. Agora a gente acabou de ter um movimento de 1.200 pontos em 18 meses, né? Um cavalo de pau abrupto, né? Que eu acho que então gerou um efeito mais intenso, né? Foi de morte da renda fixa para uma Selic de acima de E acho que na época, lá, 2013 a 2015, ainda tinha, assim, era muito recente ali, a política do BNDES com subsídios massivos ali que ele tinha, né, e que se encerraram, né? Então hoje está todo mundo pagando a Selic mais caro, né? Lá atrás, o pequeno, o médio empresário, ele pagava mais caro, mas as grandes empresas tinham muito capital no BNDES e, enfim, tinham um mix de dívidas ali, de passivos, que não sofreram tanto, né? Acho que agora todas as empresas estão sofrendo, inclusive as grandes, e isso vai fazer com que a política monetária tenha uma potência maior. Então, vão se postergar investimentos, né, e diminuir, né, esfriar essa demanda, fazendo com que a Selic se encerre o ciclo de alta, né, e aí se passa para a próxima fase, que é numa fase no ciclo de baixa da Selic. A gente acha que isso deve acontecer antes do que o mercado, os economistas esperam, porque acho que eles estão muito com uma visão macro, né, macroeconomistas olhando expectativa de inflação versus uma meta, e enfim, acho que eles estão muito presos em planilha. E eles esperam para quando esse ciclo de corte? Então, se discute, não tem uma data assim consensual, né? Tem gente, desde gente que acha que corta já em maio ou junho, até gente que acha que só no ano que vem, né? Então, acho que assim, tem um efeito também que é importante destacar, que acho que assim, tem esse efeito macro, que é essa política monetária, né? Mas acho que tem um efeito microeconômico, que a despesa financeira é um custo, né? E sendo um custo, você tem que colocar no preço do seu produto ou serviço, né? Então, o empresário que está pagando, que enxerga ali que ele está pagando mais juros, ele precisa aumentar os preços dele para compensar um custo mais alto. E aumentar preço é justamente a inflação. Então, acho que a diferença entre o remédio e o veneno é só a dosagem, né? Então, um pouco de juro é um remédio e resolve, é uma política monetária, um excesso de juro é um veneno e simplesmente não faz muito sentido, né? Então, a gente acha que em algum momento a política monetária vai fazer com que a Selic caia mais cedo, antes do que o mercado espera. E um outro efeito que tem é que com a Selic alta, diversas empresas eventualmente vão ter problema e vão quebrar ou vão sair do mercado, né? E aí os competidores tendem a aumentar os seus preços, né? Porque eles capturam o mercado, ganham market share, tem menos concorrência, eles sobem o preço. Subir preço é inflacionário, né? Então, as consequências da Selic alta
para o mercado de crédito, acho que é importante comentar, bom, hoje as empresas estão trabalhando para pagar o credor, né? Acho que boa parte do fluxo de caixa ali, da geração de caixa das empresas está para pagar a dívida. Acho que por um tempo é mais fácil de segurar, de segurar esse processo, né? Mas conforme né, a Selic se permanece em níveis elevados por muito tempo, eventualmente algumas empresas, principalmente as mais fracas, né, não tem tanta capacidade de gerar caixa para ir pagando a despesa, elas vão aos poucos se alavancando e ficando numa estrutura de capital pior, né? Então, o risco é que se demorar demais para a Selic começar a cair, eventualmente algumas empresas podem ir piorando as métricas de crédito. Nossa equipe está sempre monitorando isso, né? Eventualmente, esse é o risco, né? Acho que o trabalho do gestor, então, até nesse momento, provavelmente vai acabar ficando mais visível, assim, né? Do que dessa gestão do que de fato faz sentido ter na carteira e o que pode estar com um risco desproporcional para o ambiente que a gente está agora. A gente, inclusive, vinha saindo de alguns nomes que a gente achava que não poderiam vir a ter problema num cenário de Selic mais elevada por mais tempo. Então, a gente já tem reduzido, a gente rebaixou alguns rates da nossa carteira, obviamente, e o rebaixamento de rate faz com que a gente, eventualmente, tenha que vender ativos também para comportar e reduzir o risco da nossa carteira. E é o que a gente tem feito esse ano e já vem fazendo desde o ano passado. Legal. E, bom, por último, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o MAB5, que é um dos benchmarks que a gente tem para os nossos fundos de inflação. Um pouco de como que foi a performance dele agora nesse primeiro trimestre e perspectivas também para esse ano. Bom, o MAB5 teve um trimestre muito bom. Ele deu em torno de 4,5% no ano, né, no primeiro trimestre, contra 3,2% aproximadamente do CDI. Né? Então, ele deu 1,30% a mais que o CDI. A gente acha que ele tende a performar bem ao longo de todo o ano. Né? Ele deve bater o CDI no acumulado do ano, como aconteceu já no primeiro trimestre. Ele teve agora um mês de março também muito bom, que a gente teve agora uma inflação mais alta por conta do efeito da tributação de combustíveis, né? E isso fez com que ele tivesse uma performance bem interessante, aí fechou com 1,5% no mês também. E qual que era E tem um outro ponto, que ele é um índice dinâmico, né? E agora em maio a gente tem um vencimento de cerca de 20% da carteira do IMAB5, que vai vencer a NTN-B 23. Então, ele vai ter a realocação em NTN-Bs mais longas. Então, ele vai aumentar um pouco a duration, justamente quando a gente espera que haja um ciclo de corte de juros. Então, a gente acha que, principalmente se esse ciclo se concretizar, o IMAB5 ele tende a ter uma rentabilidade muito boa frente ao CDI. E é o que a gente acha que deve acontecer. Bom, obrigada, gestores, pelo tempo de vocês, pelos esclarecimentos e até mais, até o próximo vídeo.